Eu vou ler aqui em Marcos capítulo 10, no verso 46, que diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos juntaram com uma grande multidão, e estava saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui conta a história, né, de Bartimeu, né, que ele era cego de nascença. O Senhor vai dizer que Jesus, né, ele já tinha entrado em Jericó e ele estava saindo com seus discípulos de Jericó, né, da cidade de Jericó. E aquela seria a última viagem do Senhor ali naquela cidade. E Bartimeu ficava à beira do caminho todos os dias mendigando, né, pedindo esmola a todos que passassem pelaquele caminho, né. Com certeza alguém, né, levaria e colocaria ele naquele lugar todos os dias para pedir esmola. Com certeza a tardezinha vinha e pegava ele, né. E Bartimeu, ele ficava ali, mas ele ficava prestando atenção, porque ele era cego, né, fisicamente, mas ele enxergava com os olhos da fé, né. Quantos e quantos está dentro da igreja com dois olhos abertos, mas é cego espiritualmente. Bartimeu, com certeza, ele prestava atenção a ouvir alguém falar. E com certeza ele ouvia alguém falar de Jesus, que Jesus curava, libertava, né? E ele, talvez ali, pensou que fosse a grande oportunidade que ele tivesse, né, a ter um encontro com o mestre. Quando ele ouviu um barulho, ele perguntou quem é que estava passando, que barulho era aquele. E alguém disse para ele: é Jesus que está passando. E Bartimeu não perdeu a oportunidade, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão que ia ali, né, às vezes, mesmo dentro da igreja mesmo, tem muitas pessoas que estão ali só para observar. Não é para querer milagre, não é para querer nada, só para observar. E com o coração muito mal. E com certeza que as pessoas ali estavam querendo, né, parar o Bartimeu. E Bartimeu continuava a gritar, né, mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Bartimeu conseguiu parar aquela multidão. Jesus mandou que chamasse aquele cego, né? E alguém foi lá e pegou e falou: o mestre chama. E Bartimeu, o Senhor vai dizer que Bartimeu, mesmo ele cego, ele saltou e jogou aquela capa, né? Talvez a capa que Bartimeu tinha naquele passado, né? Era a capa para identificar, né, o problema que ele tinha fisicamente, né? Hoje em dia, né, tem a pessoa que tem um problema de saúde, tem um INSS, tem alguma forma de, né, de se aperfeiçoar no bem, né? E naquele tempo, talvez se fosse aquela capa, fosse, né, uma identificação, né, para ele, autorização para ele pedir esmola, né? E ele jogou aquela coisa que para ele estava servindo, né? Mas ele jogou para cima. A palavra vai dizer que ele jogou, saltou e jogou aquela capa da humilhação. Talvez aquela capa ficava ali suada, suja todos os dias, né? E Bartimeu, o que ele tinha era só aquela capa e ele jogou para cima, jogou para trás, o que ele trazia, né, ali, aquela humilhação. E ele foi ao encontro do mestre. E o que eu acho bonito nessa palavra é que Bartimeu, quando ele abriu os olhos, né, que Deus abriu os olhos dele, ele não teve, né, assim, aquela vontade de ir para casa avisar a família que ele estava curado, avisar alguém que colocava ele ali, que ele foi curado. O Senhor vai dizer que ele foi seguindo o mestre, né, louvando e adorando e glorificando a Deus, né. Muitas das vezes nós estamos ingratos, nós recebemos uma bênção e não temos coragem nem de voltar, né, para agradecer ao mestre, né. E Bartimeu, se ele tivesse aquela vida, porque ele era cego, aquela vida de acomodismo, ele ia continuar cego do mesmo jeito, né. E a capa do Bartimeu ele jogou para trás, acabou toda a humilhação dele. Muitas vezes a gente está dentro do Senhor, muda de cidade, muda de estado, muda de rua, muda de igreja e a vida continua. É porque a gente não jogou ainda a capa. Às vezes acaba que nós está carregando ainda a capa da fofoca, a capa do falar do vizinho por trás, da irmã por trás, da família por trás, da maldade que a gente faz. Aquela capa ainda está perseguindo a nós, né? E nós não conseguimos alcançar, né, a vitória do Senhor por causa da capa que nós ainda carrega, né? Que aquela capa a gente tem que jogar para trás, assim como Bartimeu jogou aquela capa para trás, nós também temos que jogar a capa da nossa língua para fora, né? Para bem longe de nós, né?
Uai, seu app de vídeos curtos.